Já parou para pensar como seria se um país inteiro fosse, de certa forma, redesenhado pela chegada de milhões de pessoas de um único lugar? Pois é essa a história da imigração italiana para o Brasil. Uma saga de uma escala gigantesca, de muita luta e de uma influência cultural que a gente vê e sente até hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, basta um número: 30 milhões. É isso mesmo. Essa é a estimativa de quantos brasileiros hoje têm alguma ascendência italiana. Isso dá quase 15% da população. É simplesmente a maior comunidade de descendentes de italianos fora da própria Itália, claro. Então, a grande pergunta que fica é: como é que esse movimento massivo de pessoas, que se concentrou ali no finalzinho do século XIX, não só ajudou a povoar, mas praticamente reinventou partes inteiras do Brasil? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Ok, vamos lá. Toda a grande migração funciona com base em duas forças, né? Uma que empurra as pessoas para fora de seu país e outra que as puxa, que atrai para um novo lugar. E no caso dos italianos vindo para o Brasil, essas duas forças eram imensas. Olha só o cenário. Do lado italiano, a situação era bem desesperadora. A Itália tinha acabado de se unificar, lá por 1861, e o país enfrentava uma pobreza enorme, principalmente no campo, sabe? A terra estava ficando na mão de pouca gente. Ao mesmo tempo, o Brasil parecia uma oportunidade de ouro. A escravidão tinha sido abolida em 1888, então precisava-se desesperadamente de gente para trabalhar, em especial nas fazendas de café que bombavam na época. O governo brasileiro chegou ao ponto de pagar a passagem de navio para atrair esses trabalhadores. Essa citação aqui, que foi dita por um italiano anônimo ao ministro, resume tudo de uma forma muito forte. Mas é uma pátria a terra onde não se consegue viver do próprio trabalho? Isso mostra bem a angústia que fez milhões de pessoas largarem tudo para trás. Não era uma questão de abandonar o país, era uma busca desesperada por dignidade, por uma vida melhor. Mas é importante entender que, uma vez aqui no Brasil, o sonho de uma nova vida podia tomar rumos muito, mas muito diferentes. A experiência do imigrante italiano não foi uma só. Ela se dividiu em dois caminhos principais, quase duas realidades paralelas, dependendo da região para onde ele ia. E é aqui que a história se bifurca. Lá no sul, o grande sonho era ter um pedaço de terra. O governo incentivava a criação de pequenas propriedades, e ali as famílias italianas literalmente construíram comunidades do zero. Agora, no sudeste, principalmente em São Paulo, a história era outra. A realidade era o trabalho assalariado nas fazendas gigantes de café, basicamente substituindo a mão de obra que antes era escravizada. E as diferenças eram gritantes. No sul, em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles formaram comunidades mais isoladas, muito focadas em plantar para o próprio sustento e, claro, na produção de vinho. Já em São Paulo, a coisa era bem mais dura. Era um sistema que muitos descrevem como semi-servidão, onde o imigrante trabalhava por anos só para pagar a dívida da viagem aos poderosos barões do café. E tem um detalhe curioso. Esses imigrantes, vindo de uma Itália que mal tinha se unificado, não se viam como italianos. Eles eram vênetos, calabreses, lombardos. Foi aqui no Brasil, em contato com tantos outros grupos, que uma nova identidade pan-italiana e, com o tempo, brasileira, começou a nascer. Olha que interessante este gráfico do censo de 1940. Ele mostra a porcentagem de imigrantes que ainda falavam a língua de origem em casa. Repara só nos italianos, só 16%. Eles se assimilaram linguisticamente muito, mas muito mais rápido do que os imigrantes alemães e japoneses. Mas por que essa diferença tão grande? Bem, a resposta está na proximidade. Os italianos, como povos latinos e majoritariamente católicos, encontraram no Brasil uma base cultural e linguística muito mais familiar. As semelhanças entre os vários dialetos italianos e o português ajudaram demais nessa transição, sabe? Isso acelerou a integração de um jeito que simplesmente não aconteceu com outros grupos. Mas como toda boa regra tem sua exceção, aqui temos uma fascinante. Naquelas comunidades bem isoladas do sul, onde a maioria dos imigrantes vinha da região do Vêneto, acabou surgindo uma nova língua, o taliano. É basicamente um dialeto com base no vêneto que se tornou a língua comum da região e hoje é reconhecido como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. É um testemunho vivo daquela experiência. Só que essa era de imigração em massa não durou para sempre. Vamos entender o que foi que fechou essa porta. E mais importante, qual foi o legado que ficou, que se tornou parte do que é o Brasil hoje. Pois é, essa era de ouro da imigração teve um fim bem definido. As notícias sobre as péssimas condições de trabalho nas fazendas de café chegaram na Itália e isso levou ao decreto Prinetti, de 1902, que proibiu a imigração com passagem paga pelo governo brasileiro.
Anos mais tarde, já na década de 30, o próprio Brasil, durante o governo Vargas, criou a Lei de Cotas, que restringiu bastante a entrada de todos os imigrantes, fechando de vez essa porta. Mas mesmo com o fim das grandes levas, o legado já era parte do Brasil, não tinha mais volta. Na economia, eles foram pioneiros na produção de vinho no Sul e ajudaram a erguer verdadeiros impérios industriais em São Paulo. Na demografia, como a gente viu, a descendência é enorme. E na cultura, a influência está em todo lugar. Na comida que a gente ama, como a polenta e a pizza, na religião e até na musicalidade de alguns sotaques, como o paulistano. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Essa assimilação tão rápida dos italianos no Brasil levanta uma questão bem profunda sobre identidade. Quando uma cultura é absorvida de forma tão completa por outra, ela se perdeu no processo? Ou, na verdade, ela venceu? É uma pergunta que, no fim, nos faz pensar sobre o que significa, de fato, ser brasileiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!